Eu digo que eu sempre fui alta performance, mas foi na adolescência que eu passei a assumir esse protagonismo, porque eu aprendi pela dor. Eu aprendi por uma depressão, eu sofri rejeição de uma menina que eu fui na festa e tal, e ela olhou pra mim e falou: "Eu queria alguém normal, não queria alguém como você". E aquilo, cara, me fez eu fechar tanto, eu já estava vulnerável, já estava fragilizado naquele momento. Comecei a olhar pro lado e, poxa, a vida das pessoas sem deficiência é tão melhor do que a minha. Sabe quando você começa a valorizar ali muitas coisas que o outro tem, que você não tem? E ali eu entrei numa depressão e foi aonde eu tive até uns conflitos com a minha mãe, com meu pai, porque a minha mãe sempre foi muito enérgica, né? Não, você não pode desistir, você tem que fazer os tratamentos e tal. E eu comecei a ter atritos ali porque eu não queria. Eu não estava disposto, eu não tinha motivação, eu não tinha. Só que eu entendi pela dor que a gente sempre deixa alguém para trás quando não entrega o nosso melhor. Eu não estava me preocupando se eu estava triste, se eu estava depressivo e tal. Só que quando eu vi que eu estava levando a minha mãe e meu pai para esse caminho, eu falei: opa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi essa virada de chave. Você estava, então, num momento depressivo, ruim, fraco, Sim, da sua vida, baixo. sim. E seus pais estavam tristes por você. Estavam tristes por mim e eles não viam perspectiva de melhora, porque ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Eu sempre tive todo o apoio, toda a base, mas nesse período da minha vida eu recusei todo tipo de ajuda e o que aconteceu? Eu tenho uma condição de espasticidade, que é uma contração involuntária do músculo. Esse músculo contrai 7 dias por semana, 24 horas por dia. Significa que ele encurta até o ponto que eu não vou andar mais se eu não me movimentar, se eu não fizer alongamentos, exercício. Então, o exercício para mim é uma necessidade, não é eu vou fazer esse ideia, eu tenho que ter ele como prioridade na minha vida, porque senão eu não consigo desempenhar outras funções com qualidade. E como foi que o Samuel, acredito que seja até nesse início dos exercícios que você obrigatórios, como foi que você entendeu que a sua vida estava ligada à questão de exercício? Foi na adolescência, porque eu parei de fazer tudo e eu perdi toda a evolução que eu vinha tendo. Eu saí de uma condição muito difícil e fui evoluindo, mesmo que devagarinho ali. Comecei a falar, comecei a andar com 7 anos. E fui evoluindo, até que eu parei. E aí eu regredi tudo, eu deixei de andar. Eu fiquei de cama muito tempo, fiquei com dor. E ali eu comecei, eu tive 3 consultas com 3 especialistas de coluna, que seria um caso cirúrgico, para 2 dos médicos, e um me deu uma chance. Ele falou: olha, Samuel, eu vou te dar um remédio aqui para tirar a sua dor, para você poder voltar ao movimento. Eu estava com tanta dor que eu não conseguia me movimentar. E ele falou o seguinte: se você se movimentar, se você alongar e tal, daqui a 1 ano talvez você não precise de cirurgia. Mas você tem que começar a mudar a partir de hoje. E eu lembro que eu estava no consultório, numa mesa assim, eu, o médico, e minha mãe e meu pai do lado. E eu prometi para eles aquele dia que eu não ia passar mais por isso se eu pudesse ter algum controle, se a minha ação tivesse alguma influência nisso. Então eu ia controlar tudo o que eu pudesse controlar. E são poucas coisas que a gente pode controlar. São muito poucas coisas. Mas o empenho, o desejo de vencer, a gana, isso aí qualquer pessoa tem esse controle sobre o que ela quer. E aí foi assim que foi indo. Aí eu comecei, eu falei, eu preciso mudar a minha rotina, porque, cara, não estou gostando de fazer a fisioterapia. Eu preciso implementar coisas em movimento de fazer o que eu gosto. Por isso que eu falo tanto de zona de talento, porque às vezes você fica uma vida se dedicando ao que você não gosta, e às vezes o que você não gosta é necessário fazer, mas você pode também implementando e somando com as coisas que você gosta, e aquilo vai ficar mais legal. Então, assim, na minha adolescência, cara, eu odiava o exercício. Hoje, eu odeio ficar sem exercício. É engraçado isso, porque se fosse seguir a sua visão naquela época de zona de talento, você, jamais eu vou mexer com qualquer coisa que tenha a ver com exercício. Mas como você tinha que fazer aquele treino sempre, você começou a gostar. Exato. Né? E aí veio a adolescência, você já entendia que você queria fazer educação física, como é que foi isso? Aí eu entrei na academia, e foi a academia que eu comecei a ficar mais forte, melhorar o equilíbrio, melhorou muito a minha qualidade de vida, entrar na musculação. É claro que eu ganhava força pela fisioterapia, mas o nível de força que eu ganhava na academia era muito superior. Então aquilo ali me chamou a atenção, falei, cara, isso aqui é qualidade de vida pra mim.
Eu preciso... E a gente tem várias pesquisas de longevidade, por exemplo, medindo a força nas pernas das pessoas, né? Tem vários lugares que tem uma estatística de vida mais alta, que são lugares mais montanhosos, que as pessoas costumam caminhar mais, pegar mais subida. Então, a qualidade de vida e a autonomia de qualquer pessoa com ou sem deficiência, ela está muito ligada à força nas pernas, né? Quem tem maior fraqueza nas pernas, ela tende a ter uma velhice acamada ou com pouco movimento que vai depender de ajuda. E quem tem uma força, consegue conservar uma massa magra nos membros inferiores, consegue ter essa autonomia e qualidade de vida. Então, assim, cara, se você quer autonomia na sua vida, se você quer uma velhice minimamente saudável, tenha força nas pernas principalmente. Não que o resto não seja importante, mas as pernas para autonomia, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. Foi isso que eu comecei a perceber. Eu falei, cara, eu vou fazer educação física, eu vou estudar isso aqui, eu vou entender melhor. E assim, o objetivo sempre foi estudar para aplicar em mim. Eu nem pensava em ser personal, em atender outros. Acabei fazendo isso na frente. Legal. Mas no momento, o que me motivou a entrar na educação física, entender mais sobre o esporte de uma maneira geral, sobre o movimento, foi os resultados que eu estava vendo em mim. O esporte salvou a minha vida, cara. Eu saí de uma depressão, as minhas crenças mudaram. Primeiro a gente muda os nossos hábitos, depois ele muda a gente. Então, assim, não adianta você esperar que a motivação venha se você tá com, né, tá ali numa rotina bagunçada, tá num ambiente ruim, não tá bem com você mesmo. Então você tem que acertar alguns pontos. E eu vejo muitas pessoas hoje jogando em coisas místicas, né? Por exemplo, assim, poxa, tem gente que vem nas mentorias, não, Samuel, olha aqui, eu não sei se tem alguma coisa, eu acho que é alguma coisa aqui. Signo. É um karma, é isso e aquilo e tal. Aí sabe o que eu pergunto pra pessoa? Como é que é seu sono? Como é que é a sua rotina? Como é que é a sua alimentação? Se tu não tem energia nessas coisas, se você não tem rotina nessas coisas, você não vai ter energia pro resto. Isso aí é uma coisa... A conta não fecha, né? Não adianta você querer ter performance e não ter uma rotina de performance. E performance, assim, cada um define o que quer. Mas a performance, para mim, é você entregar o máximo que você pode e ser feliz com isso. Porque, para mim, a performance sem felicidade é fracasso. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma necessidade de ler um livro ou fazer um trabalho e ela não tem muita essa disciplina. Né? Eu tenho muita dificuldade em ler livros. Mas o que eu já falei, inclusive, para minha audiência... É a questão assim, cara, eu leio livros todos os dias, nem que seja na hora de dormir, 3, 4 páginas. Aí eu viro pro lado, durmo, no dia seguinte leio mais 3, 4 páginas. Então, aos poucos, eu tô lendo as coisas. Aí que a gente tem que entender, Yuri, que a gente tem que achar gatilhos de motivação. Eu também tenho muita dificuldade, eu sou muito distraído, né? Sim. Então, assim, eu falo de foco e tal, mas eu não vim com essa configuração de Fábio, eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi porque eu errei muito. Mas o que acontece? A gente tem que achar benefícios no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a leitura, para mim, eu já vi que melhora meu sono antes de dormir. Isso é individual, mas para mim melhora muito. Então, é uma motivação a mais para mim ler. E outra coisa é o ambiente, né? É você deixar o seu ambiente propício para fazer o que você deve fazer e difícil para fazer o que não deve fazer. Então, por exemplo, assim, eu quase não como doce, mas eu tenho um ponto fraco, que são aquelas... paçoquinhas de amendoim. Coisa lá do interior. Não. Cara, se eu tiver um balde daquilo ali, tiver aberto e eu for na cozinha tomar água... Acho que numa tarde você come aquilo ali tudo. Então eu não posso ter aquilo em casa. Então você não compra aquilo. Não compro. Eu até como, às vezes, quando eu almoço fora, aí eu compro uma e tal, consumo com moderação. Mas entenda que, assim, falando de performance, de hábito e tal, disciplina, a gente não pode entrar em batalhas que a gente sabe que a gente tende a perder. E a gente... Isso é muito poderoso, né? Não entre em batalhas, não se coloque em batalhas. Tem algumas batalhas que você vai ter que enfrentar porque estão fora do seu controle, mas as batalhas que estão dentro do seu controle, evite as batalhas que você sabe que você tem tendência a perder, cara. Do tipo assim, pô, eu vou comprar uma caixa de bis pra comer durante uma semana, sendo que você sabe que você vai comer num dia só, né? Então, tipo, isso, não vai atrás. Né? Se você quer comer um bis por dia, vai lá. Eu vou, beleza, eu tô comendo muito, eu vou diminuir e tal. Cara, compra separado, mas se você comprar uma caixa, você vai comer uma caixa. Você não vai resistir ali, principalmente se aquilo estiver no seu ambiente, né? O ambiente, ele tem uma força tremenda sobre nós. Eu digo que o ambiente é como se você estivesse levando tiro e estivesse com um colete à prova de balas.
uma hora o colete fura. Não adianta você levar tiro toda hora, e o tiro são os estímulos que a gente tem para querer aquilo. E aí a gente, sem entender da parte cerebral, por exemplo, o nosso cérebro ele age para 3 motivos. Buscar prazer, fugir da dor e economizar energia. Então, assim... E às vezes ele faz os 3 combinados. Exato. Então, se você acordar cedo, nesse frio que tá nessa época, e pensar, poxa, eu devo ir correr? É claro que o teu cérebro vai responder que não, porque ele vai fugir da dor do exercício, ele vai economizar energia ficando deitado, e ele vai ter o prazer momentâneo de você ficar ali, que é aquela recompensa momentânea, só que depois gera uma culpa tremenda. Aí depois você acorda e se sente... Nossa, por que eu não fui? Me sinto mal e tal. Então, assim, tem coisas que a gente não negocia. A gente não negocia com essas coisas. Tem que ir e vai. E muitas vezes, assim, eu falo, se a gente quer ter mais disciplina, a gente precisa encarar mais áreas da nossa vida como se fosse o trabalho.